Bem, graça e paz, amados. Tentamos contatar o irmão, mas ainda não conseguimos, né? Para tentar fazer aquela alternância. Então a gente vai tentar manter a sequência do livro de Salmos. A gente vai para o terceiro salmo da família de Asaf já, né? Essa sequência já que a gente vem estudando há 2 segundas-feiras, né? E hoje a gente tem o Salmo 75 para compartilhar, para colocar diante do Senhor, né? Tem um título em algumas Bíblias que diz assim: para o mestre de música, de acordo com a melodia, não destruas. Salmo da família de Asaf, um cântico. Damos-te graça, ó Deus, damos-te graça, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Disse eu aos loucos: não enlouqueçais, e aos ímpios: não levanteis a fronte. Não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra as sorverão e beberão. Quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. É o meu 10, né? 10. E quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Amém. Na leitura desse salmo, né, parece que nessa sequência do 7.3, 7.4, 7.5, não sei se foi colocado com essa sequência, com esse objetivo, né, mas parece que a coisa vai abrindo um pouco, né. Eu desconheço também a ordem cronológica, apesar de ter sido escrito pelo mesmo grupo, assim, da família de Asaf, né? Ele já começa, diferente do Salmo 73, dando graças a Deus, né? Começando realmente o seu salmo, o seu cântico, né? A sua oração, agradecendo a Deus e falando dos feitos maravilhosos do Senhor, né? Parece que ele está com um coração já, né, não tão turbado, né, assim, como dos últimos 2 salmos que nós lemos, né? E ele faz algumas declarações, né? Ele diz algumas declarações que o Senhor estava fazendo, na verdade, ele estava apenas sendo o porta-voz, né? Que nós lemos que diz: eu determino o tempo em que eu julgarei com justiça. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firme as suas colunas. Aos arrogantes digo: parem de vangloriar-se, e aos ímpios: não se rebelem. Não se rebelem contra os céus e nem falem com insolência. Qual a impressão assim que os irmãos têm, né, com esse tipo de declaração assim que ele está fazendo assim, né? A impressão que veio para mim assim é como uma certeza interior dele de que Deus está no controle, né? Ou da soberania de Deus, né? Alguma coisa assim que ele ganhou com o Senhor, porque ele já não está mais turbado. Ele diz assim: o Senhor disse que ele determina o tempo em que ele julgará com justiça. Então, às vezes não, pelo menos no meu caso, quase sempre, assim, a gente acha que justiça é Deus fazer o que a gente pensa que é justo no tempo que a gente gostaria que ele fizesse.
né? Olha só que coisa, né? E ainda que, né? Ainda que aquela ação seja do nosso conhecimento, que Deus falou que iria fazer, ainda assim o tempo dele fazer justiça pertence a ele e não a nós. Olha que interessante, né? Então isso era muito comum também no Antigo Testamento, por causa da longanimidade do Senhor, por causa da sua misericórdia, por causa da sua bondade, e por dar tempo para que as suas palavras encontrassem lugar no coração do povo, né? Muitas situações foram prorrogadas, né? Não vou dizer adiadas assim, mas foram colocadas assim num tempo onde houvesse o máximo de oportunidades possíveis, né? Para que o povo pudesse de alguma forma retornar para o Senhor, né? E aquilo não se fizesse necessário. Então ele consegue declarar isso e entender isso no Senhor, que eu acho uma coisa bem difícil na nossa realidade, né? O Senhor é que determina o tempo em que ele julgará com justiça, né? Então quando a gente ouve alguma situação difícil, né? Tem muitas situações atuais muito difíceis, né? Pessoas que perdem seus filhos pequenos, né? Algumas reportagens até assim que são difíceis até da gente ver, né? Porque a gente não imagina a dor que a pessoa está passando, né? Perder um filho, ter uma situação de fatalidade, né? E normalmente as declarações das pessoas não é só de querer justiça, mas assim, eu quero justiça agora. Eu quero que seja feita justiça agora, né? É claro que a pessoa está tomada de dor, está tomada de angústia, está, né, digamos assim, às vezes em choque com aquele fato que aconteceu, né? Quando às vezes alguém chega próximo, né? Ou o repórter tenta colher alguma informação, né? Então, assim, como é difícil, eu lendo esse versículo 2, irmãos, como é difícil a nossa luta diária, né, contra a justiça própria, né? Que tenta se apoderar de nós, no sentido de determinar o juízo e também do tempo, né? É difícil, assim, porque dependendo da situação, né? A gente não tem, pelo menos falar por mim, né? Às vezes eu não tenho paciência de esperar 4, 5 meses para pequenas causas, a justiça especial, julgar uma causa minha, que é simples, uma ação que eu entrei, né? Quando vem lá, coloca o número do processo, olha, a audiência é daqui a 6 meses. Eu, cara, 6 meses? 6 meses o cara julgar um negócio que ele vai olhar 15, 20 minutos e vai dar uma palavra, essa é a verdade. Uma causa irrisória, o juiz não vai levar mais de 20 minutos para ler, conseguir entender aqueles fatos e emitir uma sentença. Tô falando de 6 meses, a gente já, né, já fica assim, dificuldade, certa dificuldade, tudo, e a gente sabe que tudo está no controle do Senhor e tudo e tal, que tudo vem sempre no momento certo, né? Imagina situações pessoais, né, laborais do nosso trabalho, né, coisas em que a gente gostaria de nós mesmos determinarmos o tempo para que a justiça de Deus viesse, né? E acho que o irmão que avança e ganha isso, ele já avançou consideravelmente assim, né, com o Senhor, né? Porque tudo a gente quer resolver na hora, igual o Pedro, é puxar a espada, é cortar a orelha, entendeu? É resolver logo o que tem que acontecer. A gente tem esse senso da velocidade, né? E Deus é justo, mas ele faz a justiça no tempo dele, né? E ele não tem que dar satisfação, né, a nenhum de nós, né? Ele diz assim: quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firme as suas colunas. Estou falando assim, é Deus que mantém firme a nossa vida e as colunas da terra, né? Quer dizer, tudo se sustenta realmente, tudo se mantém. Quando às vezes a gente, numa situação difícil da nossa vida, a gente fala assim: Deus, eu não sei se eu vou suportar. Deus está falando que ele mantém as colunas da terra, né? Mantém os montes e mantém também a nossa vida, né? Então, um princípio bíblico que é muito conhecido, mas que também eu acho assim bem, que tem bastante confronto, né? Até a gente avançar essa realidade, é o que a palavra do Senhor nos diz, que o Senhor não dá nada aos seus filhos
que esteja acima das forças que ele mesmo dispensou para aquele filho. Então esse é um princípio. Ninguém nunca vai receber do Senhor nenhuma prova, nenhuma circunstância, nada que esteja acima das forças e da graça que o próprio Senhor dispensou sobre a vida daquele servo. Mas nos parece, não sei se aos irmãos também, que quando nós estamos atravessando situações diárias e pessoais, que vem na nossa cabeça o quê, irmãos? Que não aguento mais. Não é mais ou menos assim, Marcelo? Assim, é totalmente assim, né? Assim, não aguentamos mais, e isso é muito comum. E, na verdade, quando a gente declara isso, pessoalmente eu declaro isso, eu estou declarando no que eu acredito de verdade. Aquilo que eu acredito de verdade. Eu não acredito de verdade que o Senhor não dá nada. Porque quando a gente crê de fato nessa verdade e ela se torna uma realidade para a nossa vida, então vem uma paz interior no nosso coração que não é nosso, não é espiritualidade, nada disso. É fruto dessa obra do próprio Deus, né? Do toque do Espírito Santo e dessa palavra operando em nós, gera essa paz interior que a gente tem a certeza de que, não vai vir nada mais. Então, assim, eu posso descansar no Senhor, que a tempestade não vai ser acima da estrutura do barco. E aí aquele servo do Senhor, aquele irmão, aquela irmã, encontra descanso no Senhor e nas palavras do Senhor, né? Muitas vezes a minha falta de descanso pessoal, e aí eu não estou falando da tempestade exterior, mas a tempestade interior que ataca a minha vida cristã, né? Muitas vezes ela se prolonga exatamente por falta dessa certeza, né? Que por um lado mentalmente declaro, olha, eu creio, o Senhor nunca vai dar nada acima das forças, mas quando chega a situação e a gente olha a situação e a gente olha a graça que está sobre a nossa vida, naturalmente, se a gente não estiver assim, meditando, guardando a palavra, lembrando e tudo, a gente fala assim, não, aquilo é maior do que, né? Aquilo vai me engolir, aquilo é muito maior, aquilo vai acabar, eu não tenho estrutura para passar por essa situação ou essa circunstância. Quando você falou aí, me veio à mente assim, Noé, sabe? Porque quando veio, né, a grande tempestade, eu estava até procurando um texto ali que fala, quando fala, não sei onde está escrito aquela passagem que fala assim, que para construir a nossa casa na rocha, né? Isso eu vou achar, porque né, e realmente o salmista ele está com muita convicção acerca dessa certeza interior desse Deus que ele está seguindo. Ele está num momento de declaração da fé dele, né? Ele está declarando, né? Tá expressando a fé dele e a convicção da fé que ele tem no Deus que ele tem. Então, assim, quando a gente por isso que a importância dos dias antes da tempestade, você está desfrutando dessa comunhão com o Senhor, sabe? Para que quando você vem a tempestade, realmente você construiu a sua casa na rocha. Por isso que a maior responsabilidade, assim, a responsabilidade que pesa assim, sobre os nossos ombros, que é muito mínima, né? Mas a que pega é a responsabilidade de levar a sério essa vida de comunhão com o Senhor, sabe? Não levar de forma assim, leviana, sabe? De forma que porque você, sabe? Mas se procurar para se voltar para ver se você está bem com o Senhor, sabe? Porque ali você está construindo a arca, para quando vir a tempestade, você ter, sabe, com a tua arca tá montada, tá pronta. Porque você imagina se no dia da tempestade Noé tivesse titubeado no meio desse tempo e a arca não tivesse pronta. Um buraquinho. Problema que seria. É porque a gente já pega o contexto já tudo encaixadinho. Noé foi fiel, cumpriu todo o propósito de Deus. Mas se ele tivesse titubeado, de repente eu estou aqui fazendo uma loucura, é uma utopia isso. É como a gente às vezes se pega, de acordo com
com a realidade que a gente vive, do mundo que a gente vive, né? Mas se a gente não se voltar para o Senhor, sabe? Falar assim, não, o meu Senhor, ele é verdadeiro e ele vive. Porque é de muito privilégio para nós podermos desfrutar de toda essa herança dos nossos irmãos, sabe? E tudo isso. Por isso que o Senhor, ele vai procurar essa noiva madura, sabe? Ele precisa da mulher, da noiva tá madura, para poder ele casar com uma. Então, importante a gente, nesses dias, a gente desfrutar intimamente com o Senhor, sabe? Assim, para que quando vem o dia da tempestade, a gente tenha se enraizado com o Senhor, sabe? Porque a gente vai precisar passar pelas provações, para que até mesmo haja o amadurecimento. Isso é natural, é o normal da carreira cristã. Eu vejo hoje o Pietro, né? Eu vou dando limites para ele, sabe? Eu vou cercando aqui, aí agora ele já pode andar um pouco mais, ele já pode ganhar um pouco mais de espaço. Aí você vai reparando, você vai vendo. Então, o Senhor, ele vai delimitando o nosso espaço. Aí, às vezes ele quer sair do espaço que eu determinei para ele, aí o que acontece? Ele cai e se machuca. Aí eu jogo ele de novo pro espaço que ele tem que ficar. Entendeu? Então, a gente precisa, sabe, tá buscando, sabe, viver para que a gente possa construir, sabe, irmãos? Porque os dias que antecedem aos dias da aprovação são dias que você, sabe, que você construiu algo para que no dia da prova você tenha o azeite, né? Como lá na parábola das virgens. Então, é de suma importância para nós, sabe? De suma importância. E não vai ser muito diferente, irmão, pro meu filho, pro filho dos irmãos. O nível vai ser cada vez mais íntimo, sabe? Porque se alcançamos um pouco mais dessa realidade de intimidade com o Senhor hoje, foi porque as gerações passadas nos entregaram algo também um pouco mais aprimorado, um pouco mais limpo, vamos dizer assim. Estamos recebendo algo um pouco mais puro. Então, lógico, tirando, não que é mérito de alguém, aqui não estamos falando disso, os irmãos estão conseguindo me entender, mas é porque há um avanço da obra de Deus, em meio que a gente também vê um caos, em meio a muitas pessoas, em meio ao comércio, que isso, os profetas falaram que iria ocorrer, muitos irmãos falaram que iria acontecer, mas também, em meio a isso tudo, nós podemos, com a ajuda do Espírito Santo, ir discernindo que o Espírito não para de trabalhar. Não por mérito de alguém, ninguém tem mérito nisso, o mérito é todo do Senhor. Porque Ele disse que Ele edificaria a sua igreja. Quem edifica é o Senhor. Em meio ao caos, como o Senhor estava na cruz, os discípulos estavam achando que era um caos ali. Estava tudo perdido, mas não estava nada perdido. O Senhor estava sendo vitorioso ali na cruz. Então a derrota para a gente, que aparentemente é uma derrota, o Senhor está sendo vitorioso. Porque há necessidade de ser manifestado uma aparente derrota para que a soberania e a graça e o poder excelente de Deus seja, sabe, apareça, irmãos. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa, ele é na fraqueza. Sabe, é na fraqueza. Então há necessidade disso tudo. Por isso que ele falou assim, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai o quê? Espírito e verdade. Foi em status, em aparência de poder, que a igreja teria uma aparência de poder, uma aparência de força, ou uma aparência de tudo certinho? Não. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Às vezes a gente está aguardando um momento da igreja de avivamento para poder adorar o Senhor. Mas não precisa desse momento de avivamento para adorar o Senhor. Precisamos do Senhor para adorar o Senhor. Entende?
Eu vejo isso, muita expectativa no coração de muitos irmãos para buscar o Senhor. Eles querem aguardar um momento de um avivamento ou de alguma manifestação miraculosa para adorar a Deus. Irmãos, precisamos estar alicerçando nossa casa hoje na rocha. Não é amanhã, é hoje. No momento, no dia que se chama hoje. Não podemos ter expectativa em nada na frente, irmãos. A expectativa é nossa, é de hoje. De adorar o Senhor hoje. De declarar o que esse irmão está declarando hoje. Com convicção no homem interior. Consegue entender? Para quê? Para que sim, irmãos, possamos estar sendo aperfeiçoados e amadurecidos pelo poder do Espírito Santo. Não estou falando isso porque eu faço isso não, irmãos. Eu sinto essa necessidade. Eu estou colocando porque às vezes eu me pego com essa expectativa. Porque a carne, ela quer uma expectativa, ela quer um espetáculo, é normal. Pô, daqui um pouco, vamos aguardar, vai chegar e deve estar para acontecer alguma coisa aí para a gente poder se posicionar. Irmão, eu me pego assim com esse... Eu estou falando isso que isso é uma fraqueza minha, por isso que eu estou compartilhando com os irmãos. Às vezes a gente fica numa expectativa de um grande acontecimento para a gente se posicionar. Não, já sei. Quando cair ali a torre daqui, cair aquilo dali, houver mais um ataque... Não, se fechar essa guerra com a Síria, vai ficar um caos... De repente vai ser feriado mundial aí, todo mundo vai ver agora, eu vou entrar na... Irmãos, a gente tem a carne assim, não tem jeito. O irmão que não fica guardando essa expectativa, meu querido, eu sei, porque eu vivo assim também. Às vezes a gente para tomar uma posição, irmãos, precisamos considerar o Senhor hoje. Ele tem que ser o motivo da adoração. Ele tem que ser a nossa expectativa. Para que aí sim, quando esse versículo fala, quando o Senhor tremer, irmão, fazer tremer toda a terra. Entende? Porque o Senhor vai fazer tremer a terra. Mas a gente não pode esperar o dia que o Senhor vai fazer tremer a terra, irmão. Porque se a gente for esperar esse dia para poder se posicionar, aí, meu querido, já é tarde. Já é tarde, já passou. Porque eu vejo, irmãos, a carne gera essa expectativa desse dia, desse grande dia. Aí, irmão, mas quando chegar esse grande dia você vai querer fazer muita coisa, corrigir muita coisa, mas não vai dar mais tempo. Sabe? Então precisamos ficar atento que hoje é o dia. Não podemos aguardar nada, porque se Noé tivesse esperado o dilúvio chegar para construir a arca. Irmão, eu vi claramente a visão da arca. Interessante. A pessoa, se Noé tivesse aguardado o dilúvio para poder construir cada andar daquela arca, irmão. Olha que foram anos de trabalho. Ele sabia que ia chegar o dia, mas ele estava se preparando antes para o dia. 120 anos. Entende, irmãos? Eu comento isso para os irmãos porque é uma expectativa que eu às vezes fico. Sabe, Marcelo? Eu fico com essa expectativa de um grande momento. Eu fico assim, irmãos. Sabe? E a gente não pode ficar assim. Não podemos. Consiga ver se é o... Da vinda do noivo, né? O grande momento que antecede a vinda do noivo. Isso. Aí sabe o que acontece? Como a nossa expectativa está naquele momento, às vezes a gente está muito bem, às vezes a gente está muito fraco, porque a gente só está olhando para lá, a gente não está olhando pro noivo, se preparando para ele, sabe? Sendo adornado por ele. Por isso que a gente às vezes oscila. Por isso que eu oscilo, porque eu fico, Senhor, ora vem, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas, irmão, aquele que está com o Senhor não vai nem chamar mais. Às vezes acontece uma circunstância, o trabalho, às vezes você fica naquela situação, deu errado aqui, daí você fica, Senhor, vem logo. Marcelo. Senhor, volta logo. Tem gente que a gente fala, a pessoa fala assim, não, Senhor, eu ainda quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, Senhor, não volta agora não. Uma vez teve um lance rapidinho te cortando, Pablo. O Rafa uma vez contou isso no estudo, tem anos que eu ouvi isso uma vez, você compartilhou com a gente, eu não sei se você ouviu.
mas que comentaram, falaram de Jesus para uma certa senhora, e parece que todos os dias, a partir daquele momento que ela ouviu falar do Senhor, que Jesus voltaria, todos os dias ela abria a janela da casa dela e falava: Senhor, será que é hoje que o Senhor vem? Todos os dias ela mantinha aquela expectativa no coração dela, com a esperança de que seria aquele dia que Jesus voltaria. Então, como assim, aí o Rafa nesse dia comparou que é o coração que a noiva deve ter. Essa expectativa de todos os dias a gente acordar, né, olhar para o céu, desejar mesmo o Senhor, né? O Espírito e a noiva dizem: vem. Será que é hoje, Senhor, que vai ser a boda do Cordeiro? Será que hoje vai ser esse encontro? Nosso coração ter esse desejo pela eternidade, né? Mas por causa do noivo, né? Não por causa da circunstância. Exatamente, o amor do noivo. Porque senão a gente varia, né? Tá tudo bem, Senhor, prolonga meus dias na terra. Fechou o tempo, Senhor, prepara e leva teu servo. Entendeu? É que é o que o Pablo colocou. Aí tá em cima do que a gente está vivendo. As nossas petições são em cima da nossa realidade de vida, aí oscila. Mas né, se for em cima do noivo, como ele colocou aí, vai ser algo permanente, né? Vê se era esse texto que você falou, Pablo, Mateus 7:24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. E é logo na sequência do Sermão do Monte, né? As palavras dele que está dizendo de praticar é tudo o Sermão do Monte. É um pouco do que o Pablo... desculpa, pode... Não, que isso aqui tem essa mesma passagem em Lucas 6:48. Lê então aí. Eu até estava voltando um pouquinho aqui, que é porque tu lê 45, Lucas 6 a partir do 45, né? Aqui para dar uma sequência assim, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do seu mau tesouro tira o mal. Pois do que há em abundância no seu coração, disso fala a boca. Eu lembrei daquilo que você estava falando, né? Que a gente fala que aguenta, mas na verdade quando a situação aperta, não aguento mais, né? Com a boca a gente fala um negócio, mas com o coração na verdade é outra coisa. Aí vem no 46, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Todo aquele que vem a mim e ouve minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificando a sua casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha. Esse texto aí é mais... E vindo a enchente, bateu a torrente naquela casa e não a pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Mas o que ouve e não a pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a torrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. E quando acabou de dar, no Lucas 7:1, quando acabou de proferir todas essas palavras aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. E aí já segue para um outro. O que eu quis chamar a atenção mais nesse aspecto, sabe? Porque eu senti assim, porque eu fico às vezes com essa expectativa, sabe? Né? Tô falando uma situação... de um derramado. Eu fico naquela expectativa, puxa Senhor. Assim, né? Porque você vê às vezes os irmãos, às vezes, um problema aqui, outros ali e tal, aí tu sabe que é aquele momento que tá, né? Tá da prova. Tá pegando. Tá pegando pra todo mundo. Todo mundo. Todo mundo tá sendo. Todo mundo. Então eu fico naquela expectativa, poxa Senhor, quando vai vir aquele momento de, sabe? Aí tu fica naquela e... Só que aí eu senti esse desejo porque, na verdade, a gente tem que estar, né? Não aguardando o momento, mas aguardando a pessoa. Acho que tem que estar, sabe? Desfrutando da pessoa, né? Então O Paulo falou uma coisa interessante
cavar. Eu lembrei também de outra coisa que ele sempre fala lá na empresa, de queimar as etapas, né? Você vê que Noé, ele não queimou etapa. A gente, quando tem aquele sentimento, volta, me parece que particularmente comigo é assim, se a gente analisar, se a gente queimar as etapas, eu acho que isso é mais difícil de acontecer, né? Porque vocês falaram, né? Porque quando a gente está com o Senhor, o pensamento é diferente, né? E você vê que Noé, para construir aquela arca, não foi do dia para a noite. Ele levou 120 anos botando a arca em cima de uma planície, não foi num lugar fundo, ele botou lá no alto, né? E ficou ali levando madeira ali, construindo aquele monstro, que na época não chovia. Então, se eu estou construindo uma arca, né, que vai boiar, sem nunca ter um histórico de chuva, eu sou maluco. Pô, nunca caiu, o pessoal não sabia o que era chuva. Então você vê aí, o cara cria, né? O cara tinha uma fé tremenda na palavra do Senhor, né? Aí você vê uma etapa aí, obediência, fé, né? Fé, obediência e perseverança, fidelidade, e você vai botando um monte de etapa. Outro dia eu estava analisando esse texto que foi citado da arca, e fui pular, a arca levou 150 dias, as águas levaram 150 dias para encher, encher toda a terra, né? Depois levou mais 150 dias para abaixar. Noé ainda levou ali mais 40 dias, ou seja, ela ficou um ano e pouquinho ainda dentro da arca. E você imagina você dentro de uma caixa de madeira cheia de animais, né? Com a família, né? E aquela agonia, sem ter o que fazer, só cuidando dos animais ali, né? Imagina um momento de agonia que não foi você ficar dentro daquela arca, né? O que ele não passou dentro daquela arca. Aí o Espírito ministrou isso ao meu coração. Ele não queimou etapa. Ele obedeceu durante 120 anos. Durante 120 anos, ele foi fiel, ele creu, mesmo contra todo mundo, dizendo que ele era doido, que aquilo não era viável. Ele perseverou até a última gota. Então, você acha que aqueles um ano que ele ficou foi pesado? Foi pesado para quem? Para você, para ele não foi. Ele passou aquilo ali com o pé nas costas, ele estava o quê? Preparado. É bem o foco que o Paulo trouxe, né? Ele estava preparado, ele tinha construído a casa dele em cima da rocha, né? Ele tinha construído os alicerces fundamentados em cima da palavra do Senhor. Então ele passou por aquele momento ali, eu tenho certeza que a família dele, de repente, nem tanto, né? Eu creio que ele deve ter tido algum tipo de problema com a família dele. Você imagina a arca pousando, né, e os picos dos montes começam a aparecer e a arca sem leme. Já pensou nisso? Vai bater no monte. Pô, o Pico Everest está começando a aparecer e você está do ladinho assim, passando e não bate nele. O outro pico ele está começando a aparecer, você passa, pô, e não bate nele. Meu Deus, eu vou botar um leme nesse negócio. Não é a tendência nossa querer controlar a situação? Eles não controlaram a arca. A arca pousou no Monte Ararat, controlada pelo Senhor. A arca nem leme tinha. Tem que estar preparado mesmo. Tem que estar preparado. Eu olhando, eu fiquei pequenininho. Porque como que a gente queima etapa, meu irmão? Como que a gente queima etapa? Aí você falou, realmente é interessante, porque assim, para ele ficar numa arca sem leme, ele viveu 120 anos sem leme na vida dele. Ele ficou 120 anos sem dirigir a vida dele, fazendo uma coisa aparentemente sem sentido. Então a vida dele já não tinha leme. Então depois, entrar numa arca que não tinha leme, para ele, foi o que você falou, que estava preparado, não tem problema nenhum. Mas para quem controla a vida todo dia, tenta botar o leme todo dia, é desesperador, né? Não tem um GPS, não tem nada. Só esse GPS, né?
A minha versão, não sei, a do Marcelo, diz assim, ó, o Pablo falou do cavou, diz assim, ó, como o homem que ao construir uma casa cavou fundo. É interessante, que tem a palavra fundo, né? Então, assim, a diferença entre os dois é que um não teve trabalho para preparar a construção da casa. Um jogou a casa sobre a areia, não teve trabalho na preparação da casa. E o outro também teve a casa em si, deu trabalho, mas além do trabalho da casa, ele teve um trabalho na preparação da construção da casa. Porque, cavar fala de esforço, né? De você remover. Quem pelo menos trabalhou, já pegou um mobinho aí, né? Pegar na enxada, cavar, tirar aquilo tudo, achar um lugar firme para você poder jogar lá, né? E dar a realidade. Quem trabalha com construção sabe isso. Você chega lá, encosta lá, ó. Ah, tá firme, pode jogar o concreto aqui. Ele tocou ali, ele sabe que tá firme, né? Então é como o irmão que foi tratado pelo Senhor, o Senhor foi dentro dele. É como ele tocasse o Senhor dentro dele e falasse assim, não tá firme. Mas por causa dessa preparação que ele teve, né? Então assim, para mim, entregar um Isaac deve ser a última coisa mais terrível do mundo. Mas para alguém que viveu sem filhos, mais de 15 anos, só com uma promessa, e já não tinha nada mesmo, ou seja, foi preparado e creu contra a esperança, né? Pôde chegar e fazer aquela oferta ao Senhor por causa da obra que o Senhor fez na própria vida dele, né? Paz, varão. Né? Então, assim, eu achei assim, muito oportuno, né? Os irmãos, sim, né? O Senhor trazendo essa questão da preparação, né? E fiquei, o Pablo falou assim, ó, dessa parte aqui, ó. Ele falou assim, como é que é? Quando treme a terra com todos os seus habitantes. Então, assim, achei interessante, assim, quando o salmista está falando, né, em nome de Deus, ele diz assim, ó, quando treme a terra, então, assim, quando Deus treme a terra, então, coisa interessante. A maioria das vezes, quando as coisas estão tremendo na terra e na nossa vida, nós não achamos que é Deus que está fazendo tremer, né? Só que aqui no Salmo ele está falando assim, quando Deus faz tremer a terra. A gente acha que é uma coisa do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ele diz assim, ó, aquele cuja voz outrora abalou a terra, está se referindo ao Antigo, agora promete, o escritor de Hebreus está falando, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Olha que coisa interessante, estamos na nova aliança. A voz está falando assim, agora vai abalar a terra e vai abalar o céu também. E quem vai abalar é Deus. E Deus está falando assim, se prepara, porque eu vou abalar. Assim, exatamente, ele não está assim, Deus não... desculpa, Hebreus 12, 26. Deus não é alguém que pega a gente de surpresa, ele deseja isso, porque ele diz que não faz nada sem que antes fale com seus pequenos profetas. Então ele está dizendo, olha só, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez, ele explica, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Aí olha que o Espírito Santo reforça. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus, olha o que o Paulo falou, de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Olha a direção que ele está dando. Tipo assim, na verdade ele vai abalar, e ele está dizendo que abalou no passado e vai abalar no futuro, e vai abalar não só a terra, mas também o céu, porque nós recebemos um reino inabalável. Quem tiver, não vai. Tem que... cavar fundo é remover tudo aquilo que pode ser... que não tem firmeza na nossa vida, né? E assim, aquilo que quando você balança... É engraçado, né? Que quando eu vejo terremoto... Claro, nunca participei de um, mas a gente vê os documentários... Quando começa a tremer... Não só a instrução, normalmente, de planos de emergência... Mas assim, é um instinto de sobrevivência humano, a pessoa corre e tenta segurar alguma coisa que não está balançando. Começa a tremer, já viu? Às vezes você vê assim no documentário, começa a tremer, cara, parece que as coisas são até montagem, né? Mas é verdade. A pessoa tenta correr para um lugar aonde não está abalando.
é instintivo, ninguém ensinou isso para ela, né? Então é interessante que você vê ainda a promessa de Deus de abalar terra e céu, ainda é uma promessa de misericórdia. Que de alguma forma, se a gente ainda estiver num processo de transição, vai empurrar a gente para o reino inabalável, para aqueles que, né, tiverem assim sendo despertados pelo Senhor, né? Então no Salmo eu acho interessante, né, assim, ele começa falando da questão da justiça própria, do tempo, se desapegar disso, né? E falando claramente assim, ó, quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firme as suas colunas. Então assim, a gente na verdade não deve ter medo do dia do dilúvio, do dia que vai abalar a terra, do dia que essas circunstâncias vão acontecer, porque nesse dia, sabe o que a gente pode fazer, irmão? Nada. A única coisa que nós podemos fazer são os dias que antecedem essas coisas, nos preparando. Como foi que o Pablo estava colocando, nos preparando para esse dia, cavando fundo, jogando o nosso alicerce, como o Alexandre estava falando na questão lá, daqueles 120 anos de estar trazendo a madeira, né, tá fazendo ali a parte que cabe. Por isso que Jesus falou assim, trabalhem agora enquanto é dia, porque vai chegar a noite onde ninguém pode fazer mais nada. Então assim, normalmente a gente quer fazer alguma coisa no dia do problema. É claro, somos nós como pessoas, né? Acontece uma situação, qual é a nossa primeira reação? Irmão, a gente quer fazer de tudo para resolver. Tipo assim, eu não fiz 10 anos para não deixar esse celular cair, 5 anos, nunca fiz nada. O dia que o celular cair, meu irmão, eu vou na casa do irmão, eu peço oração, vou no profeta, eu falto trabalho, eu vou não sei aonde, eu vou aqui, eu vou ali, eu peço socorro não sei aonde, tudo, o que tem que fazer, irmão? Tem que largar o emprego, tem que não sei o quê. Mas você vê que todas aquelas decisões e todas aquelas movimentações, elas não estão sendo feitas para o Senhor. Elas estão sendo feitas com o único intuito de recuperar o celular que caiu. E a grande parte, às vezes, algumas situações pessoais minhas, é exatamente isso. Quando, na verdade, essas movimentações não devem ser feitas para esse dia que as coisas acontecem, né? Mas, assim, a gente se preparar para esse dia em que o Senhor vai abalar. Então ele diz assim, ó, ele dá uma pausa, não sei por que o cântico tem uma pausa, né? Talvez por uma meditação. Eles estão cantando, ele botou aqui, né? Pausa, tipo assim, o pessoal devia parar e devia pensar um pouquinho o que cantou, que é uma coisa muito comum também, a gente canta muitas coisas e não pensa, né? Então quando você canta alguma coisa e fica um silêncio assim, aí a gente pensa um pouquinho naquilo que a gente cantou, né? Aos arrogantes digo, parem de vangloriar-se. Olha só, Deus está falando antes. No dia, irmão, eles vão parar de se vangloriar. Se a gente ler lá em Apocalipse, é claro, quando vem, irmão, não tem mais nada. Porque naquele dia, você já viu como é que é a questão de um bandido? Ele tá armado, ele vai lá, dá tapa na cara, e aí fulano, e tal, não sei o que, passa a arma, seu otário, isso e aquilo. Aí, de repente, chega um policial por trás, toma a arma dele. O que acontece quando toma a arma dele? Moço, eu tenho 2 filhos, tenho família, não faz nada comigo não sei o que, blá. Na hora mudou, foi a questão, não é possível, não deu tempo. Foi 2 segundos, foi o cara tirar a arma e chegar outro cara com a arma. Então, às vezes a gente fala do ladrão, a gente vira, pelo menos eu, tenho coragem de falar assim, que cara 7, meu irmão. O cara tava tirando onda lá, entendeu? Porque tava com a arma na mão, aí agora que perdeu, olha lá como é que ele tá. Só que às vezes isso é uma realidade na minha vida. É uma realidade na minha vida, é o que está falando aquele texto de Lucas e Mateus. Porque eu estou numa situação... Não estou falando que eu estou assaltando alguém, entende, irmãos? Estou assim, estou numa situação onde eu tenho domínio da situação, porque o que o ladrão tem para dar autoconfiança para ele? O domínio, o controle, pô. Ele está lá, ele tem a arma, quem é que vai vir em cima dele? O cara vai tirar a carta e falar assim, assenta, aí o cara senta. Fala assim, rola, o cara rola, ele está com a arma na mão, pô, ele tem o controle. Ele tem o poder. Então aquilo gera autoconfiança, mas quando ele perde, ele fica com uma aparência de quebrantamento. Mas, na verdade, foi tomado o poder dele. Então, se isso acontece num assalto com um ladrão, se isso vai acontecer quando o Senhor voltar, meu irmão, que não vai ter jeito, até o diabo vai dobrar o joelho para ele. Então, assim, a gente não está falando dessa situação onde as coisas acontecem, né? A gente está falando assim, antes dessas coisas acontecerem, né? Quando a gente pode ter um aparente domínio sobre a nossa saúde, um aparente domínio sobre a nossa situação de vida, seja ela em recursos, seja ela em harmonia, e nesse tempo a gente não confiar
nas aparências e nas formas que as coisas estão ali. Eu tenho misericórdia, Senhor, eu sei que está tudo bem, mas tem misericórdia, porque, sabe, o Senhor está aqui, o Senhor tirou, o Senhor dá, o Senhor tira, o Senhor faz, assim, mas não tentar apoiar aquela confiança. Então, o que acontece? O dia que, de repente, vem uma tempestade, ou o dia que alguém toma a arma, mas assim, toma o controle, aquele aparente controle da nossa mão, a nossa declaração ia ser similar à de Jó, né? Não, nu vim ao mundo, nu voltarei, louvado seja o nome do Senhor. Para ele ter declarado aquilo de coração, não era no culto, não tinha mistério, não estava recebendo rolo, não tinha poder, não tinha nada. Ele estava na vida dele só acontecendo coisa ruim. Então era bem prático. Para ele falar aquilo na vida diária dele, é porque realmente ele não estava apoiado naquilo. E olha que foram muitas notícias ruins, irmãos. Às vezes a gente recebe uma ou duas, mas todos os filhos, todos os bens, em um único dia. Quem já acompanhou um irmão que perdeu um filho sabe a dor que é. Só de a gente estar do lado da pessoa, a gente nem imagina o que é a dor que a pessoa está passando. Imagina perder os 7 de uma vez. Ou seja, a gente está falando de uma coisa do Antigo Testamento que era cortar a descendência. Era igual amaldiçoar a pessoa. Era igual amaldiçoar a pessoa. Você cortou a descendência dela, ou seja, você matou os filhos e não... Isso era muito comum, principalmente nas linhagens reais. Você matou a descendência, não permitiu que a semente do cara prosperasse, o nome dele saía da genealogia. Isso era maldição para o povo daquele tempo. Imagina o cara perdeu todos os filhos, irmãos, e ter uma reação nu vim ao mundo, nu voltarei, louvado seja o nome do Senhor, e um homem que só conhecia Deus de ouvir falar. Só conhecia Deus de ouvir falar, segundo a própria declaração dele. Né? A impressão que me dá, assim, o Rafael, é que fala assim, meu Deus, então eu não conheço o Senhor nem de ouvir falar. Porque assim, eu me avaliando, eu não teria uma reação dessa normalmente, por coisas muito menores, práticas, dia a dia da minha vida. Eu já falei assim, caramba, já reclamei, uma situação infinitamente menor, num trabalho, numa coisa, numa sequência de dias ruins, de uma semana acontecendo só, você, caraca, só acontece coisa ruim, de segunda a sexta isso aconteceu, irmão, só tá vindo pedrada e tal, não sei o que, barará. A gente tá falando de uma semana de dificuldade, assim, de adversidade, né? Então, assim, isso talvez seja a maior preparação que a gente possa ter na nossa vida, e pelo menos, assim, pedindo ajuda e graça ao Senhor e se desvinculando dessas coisas. Aquilo que Paulo fala, Senhor, tá bom, mas é como não tivesse. Eu não estou falando, irmão, de um, veja bem assim, de um sofrimento forçado, de sadomasoquismo, de uma pessoa negativa. Não estou querendo dizer nada dessas situações, não. Coisa assim, que a pessoa realmente não, né, assim, que não permita meu coração se apoiar nisso e que realmente esteja apoiado no Senhor, que é o lugar firme. Ou seja, se as coisas forem abaladas, então a gente dá o normal, a gente sente, é humano e tudo, mas a gente permanece ali firme no Senhor, né? Firme mesmo na pessoa dele, né? E isso não vai ter como. Vai vir o dia que tudo vai ser balançado até para as coisas que forem inabaláveis ficarem patentes. Então, assim, Deus está falando assim, não se rebelem contra os céus e não falem com insolência. A gente lembra de quem aqui? Lembra de Nabucodonosor? Lembra como ele falou de forma insolente? O que ele virou? Olha que grande Babilônia mesmo, hein? Tipo assim, olha a questão da autoconfiança de novo. Tá tudo bem, não tem inimigo. Cadê ali o Império Medo-Persa? Nem sonhava naquele tempo em se levantar. O poderio da terra havia sido dado a ele. Irmão, estava tudo, entre aspas, no controle dele. Pô, olha só que cidade grande que eu construí mesmo, com o meu poder, com a minha glória. Aí veio aquela voz do céu na hora, né? E ele perdeu o entendimento dele, né? Na verdade, ele já tinha perdido o entendimento dele por pensar daquela forma. Mas aí ele perde também no mundo físico, vira como um animal do campo, né? E a Escritura diz que ele fica alguns anos, se não me falha a memória, 7 anos, né? Se não me falha a memória, 7 anos comendo mato. E o orvalho caindo sobre a pele dele, a pele dele crescendo e ele numa circunstância daquela, né? Aí eu fico pensando assim, como Deus é misericordioso, né? Como Deus, para trazer uma realidade interior, porque quando ele levanta, ele fala assim, então, naqueles dias, voltou-se o meu entendimento, fui restaurado as minhas funções, né?
a Assembleia trouxe ele foi para o reinado de novo, então compreendi que os céus governam sobre a terra, né? E que existe realmente um trono inabalável, existe uma fonte de governo que não é abalável, que não tem fim, de onde todas as coisas são determinadas. Então assim, se Deus deixa alguém ficar 7 anos comendo grama, por misericórdia, para ganhar essa realidade interior de que o céu governa sobre a terra, eu fico pensando assim, o que Deus não faria com a gente? Por amor a nós, irmãos. Talvez hoje a gente possa não comer, entre aspas, uma grama, porque nós estamos na nova aliança, né? Estamos numa questão assim, diferenciada no que diz respeito à questão da revelação, mas não podemos usar essa questão da grama como uma metáfora? Quantas circunstâncias na nossa vida podem parecer como essa grama? Podem parecer como esse processo ali, né? Até que a gente entenda que o céu governa sobre a terra. Quantas vezes parece que a gente acha que vai fazer coisas na terra e vai fazer com que o céu se mova por causa dos palitinhos que a gente está mexendo aqui, né? Então, assim, ele fala claramente, diz assim, não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. Quem fala com insolência também? Fala um exemplo do Antigo Testamento, do Novo, o pequeno chifre. O pequeno chifre, ele diz o quê? Insolência contra os santos e contra o eterno. Ele começa a praguejar, a blasfemar aquele pequeno chifre de Apocalipse, né? Então, assim, por quê? Porque naquele momento ele está aparentemente o quê? No domínio, no controle. Ele não tem uma vitória aparente sobre os santos. E tem Apocalipse fala isso, ele tem uma aparente vitória sobre os santos. O mal começa a crescer, aquilo ali, ó, né? E aí qual é o papel ali dos santos que estão naquela última geração, né? É ter essa firmeza de que o céu governa sobre a terra, que foi dado aquele momento. O mal cresceu, tem um propósito, tem um propósito dentro do propósito de Deus, né? Mas qual vai ser a real vitória dos santos? A real vitória dos santos vai ser se sujeitar, né? Aguardar e esperar no Senhor, mesmo sabendo que aquilo pode lhe custar, muitos ali perdendo a sua própria cabeça, né? Mas eles sabem que eles não estão perdendo, eles não estão sendo derrotados, né? É uma questão de um tempo apenas que foi dado, para que depois eles possam retornar junto com o Senhor, debaixo da autoridade do Senhor, né? Então, assim, não é do Ocidente, nem do Oriente, nem do deserto que vem a exaltação, né? Então, assim, não é de nenhum lugar, né? O salmista está falando claro, não é de nenhum lugar, né, que vem palavra de socorro, que vem... Não existe nenhuma forma, era muito comum, quando a gente está no aperto, procurar ajuda com quem está perto. Assim, bem, a Síria vai invadir. Pô, eu não me dou muito com o Egito não, parceiro, mas no tempo de aperto eu vou pedir um socorro para ele. Era comum, o povo pediu na situação pré-exílica. E aí Jeremias foi usado por Deus falando, olha, não se apoie numa vara quebrada, não peça ajuda ao Egito. Mas a gente às vezes quer pedir ajuda a quem a gente vê, a quem a gente acha que pode ajudar. Deus não está vendo. Tem uma pessoa aqui do meu lado que pode fazer, ela tem esse poder. Fulano, ajuda aí. Aí o fulano some. O fulano não some, né? Deus que afasta ele da gente, né? Não permite isso, ou até permite que a gente se frustre, mas no sentido assim, da gente não apoiar, da gente realmente ir caminhando no aprendizado de estar apoiando no Senhor, né? Não no sentido de uma vida individualista, porque fomos batizados no corpo, mas no sentido de, mesmo no corpo, mantermos a certeza fundamentada no nosso coração que o único local de apoio seguro é Cristo. Não tem outro lugar de apoio seguro. Não tem, irmãos. Tudo é importante, né? A gente passa uma situação difícil, pai e mãe ajuda, tudo, irmãos, amados. Mas, na verdade, a única coisa segura que a gente pode se apoiar de fato assim, né, que jamais, né, vai ruir, vai recalcar, vai afundar, é Cristo, né? E às vezes, hoje, porque está no estudo bíblico, né, eu estou falando isso veio na minha mente assim, então parece um pouco lógico, mas ao mesmo tempo eu estou lembrando de umas situações assim que vão acontecendo no dia a dia, no trabalho e tal, eu vejo assim, como isso não é real.
sabe? Como isso não é real na minha vida, como ainda assim, realmente a carne, ela clama desesperada por se apoiar em alguma coisa aqui da terra. A carne não enxerga o céu. Ela não discerne o reino, ela não vê o reino, ela não vê o inabalável. Ela, sabe? Ela só consegue ver o aparente. Então, assim, a nossa, pelo menos a minha, né, de falar assim, putz, eu até queria fazer isso, mas tem que pelo menos terminar esse negocinho aqui. A maioria das nossas ações, às vezes, são em tentar nos deixar mais seguros, mais blindados. Num raciocínio que eu tô tentando até, não sei se vocês estão compreendendo, assim, não errado no sentido errado que alguém possa falar isso é um pecado. Não, eu tô apenas cuidando da provisão, mas passa a ser errado lá na essência quando eu coloco isso no lugar do Senhor. Essa é a grande questão. É quando aquilo não é uma coisa que vem de Deus para manter a nossa provisão, mas um artifício que eu procuro ter para sobreviver, né? Por me sentir assim, pô, Deus, amém, ele é fiel, mas vai que ele falha. Tipo assim, eu tenho um segundo. Quem não quer ter um plano B, irmão? Quem faz um plano de negócio da sua empresa sem uma terceira, quarta opção? Quem planeja esses 5, 10 próximos anos de vida e não tem um plano B, C, né? Quem não adquire alguma coisa e não pensa, no mínimo, em 3, 4 possibilidades que podem decorrer dali e já fazem um plano de contenção para aquilo? De forma inconsciente, às vezes, até no decorrer da nossa vida. Quando a proposta do Evangelho é que a nossa única contenção, o nosso único plano, nossa única expectativa seja Cristo e mais nada. E se der errado, Cristo, entre aspas, né? Se não foi como eu esperei, Cristo. Eu achei interessante na terça-feira quando a gente estava lá na casa do Billy, e era irmão, né, lá de Minas falando, né? Não sei se você lembra claramente o que ele falou. Ele disse assim, é como que se a gente fizesse, né, a gente, né, ele tava, na verdade não estava falando a questão dessa segurança, ele estava falando na questão da nossa diligência em servir ao Senhor, né? Mas é o mesmo princípio. Assim, nós devemos ser diligentes, devemos ser responsáveis, né? E tudo mais. Né? Tem até alguns provérbios que falam acerca de você guardar na época da fartura, para que na época da escassez você tenha e tal. Mas o grande segredo, né, que eu achei assim, Rafael, engraçado que você às vezes compreende certas circunstâncias no espírito, mas você não tem a didática. O irmão teve a didática, eu achei interessante a didática do irmão. Ele conseguiu passar aquilo assim de uma forma, né, simples, assim, poucas palavras. Me ajuda, Xande, se eu falar alguma coisa errada, irmão, porque você ouviu, estava do lado do irmão, acho que ouviu melhor até que eu. Ele falou assim, ele falou que a gente, quando essa maneira da gente ser diligente, ser responsável, né, no caso ali ele estava falando do serviço ao Senhor, na casa de Deus, é como se você, né, Xande, como é que ele falou, como se a gente... Tá ligado às escolhas, né? Ele citou um termo, tu lembra, Marcelo? Que ele citou assim, ele falou assim, como se a gente... Por isso que é bom gravar, rapaz, essas coisas, às vezes depois você pega pra ouvir de novo. Teve um ponto que ele focou a graça, né, falando do apóstolo Paulo. Isso. Ele focou a graça, aí, né? E que o esforço que o apóstolo Paulo fazia, ele até trouxe aquele texto que o apóstolo Paulo disse que eu prego até mais, né? Eu faço mais do que os outros apóstolos, isso, né? Mas tudo isso é a graça do Senhor, né? Não sou eu, né? Ele explicou que a gente pode ser diligente, se esforçar para servir ao Senhor, mas aquele esforço, o próprio Espírito, né, quando o irmão está debaixo de um princípio de Deus, aquele esforço não é um esforço para uma glória própria, né? O servo de Deus, né, ele estava explicando, até ele leu esse texto de Paulo, o servo de Deus, ele consegue conduzir todas essas situações, né, no Senhor, lógico, colocando toda essa responsabilidade, todo esse lucro dessa conquista por essa diligência, essa responsabilidade ou essa segurança,
ele reconhece que aquela capacidade não é dele. Entende? Porque ele reconhece, ele sabe que foi o Senhor que deu aquilo para ele. Sabe? No Senhor. Então aquilo não tem como haver segurança naquelas questões e nem como você se gloriar naquelas questões. Por que você não vai se gloriar e nem vai ter segurança naquilo? Porque você tem a visão clara que você é miserável, que você não tem condição de fazer aquilo. Embora que houve um esforço para conquistar aquilo, não sei pessoal, se entendi. pessoal, não um esforço na carne, mas um esforço diligente na graça de Deus. Ele entende que até mesmo o esforço dele para buscar as coisas de Deus é por causa da graça, do derramamento da graça e da vida do Senhor. Entende? Então, assim, é esse ponto de equilíbrio que eu acho que a gente, assim, deve buscar, sabe? Porque, né, não podemos também ser displicente ao ponto de... negligente de, não, vamos... Deus vai fazer. E tal, Deus vai fazer, não. Devemos buscar esse ponto de equilíbrio, de graça, né, e de responsabilidade, reconhecendo que isso tudo vem do Senhor. Mas isso não é uma coisa que você fala da boca para fora, é uma questão de realidade interior. E como que você vai conquistando isso tudo? De acordo com o seu caminhar com o Senhor. Na sua vida diária, na sua vida de comunhão, né? Você vai vendo que é o Senhor que vai dando, é o Senhor que vai derramando, é o Senhor que vai suprindo, né? Com as mínimas coisas, né? É assim. Acho que você chegou no versículo 7 já, ó. Eu acho que isso é o bom de ser filho, né, de Deus, né? Diz assim, ó, é Deus quem julga, humilha um e a outra exalta. É que normalmente quando a gente lê esse texto, a gente sempre lê, quando o texto pelo menos chega para mim, sempre chega no momento em que eu acho que Deus deve humilhar alguém e exaltar a minha pessoa. Mas tentando ser agora neutro, né, assim, na situação que está acontecendo, qual é o bom de ser filho de Deus? É que a gente pode ficar tranquilo, irmão. Se a gente subir, Deus vai humilhar a gente. E se a gente humilhar, Deus vai exaltar. A gente vai ficar tranquilo porque existe essa paternidade. Quando isso é uma realidade, quando a questão da paternidade, que é uma obra que foi feita pelo próprio Filho, quando ela é real, quando temos em nós um espírito que clama Abba, Pai, não mais de medo e de temor, né? Mas um espírito agora que mostra claramente a nossa filiação. Então, assim, a gente pode ficar aquela tranquilidade interior no seguinte sentido. Passamos, de repente, nos esforçamos, mas foi além, Deus vai humilhar. Nesse sentido, humilhar, no sentido de nos mostrar aquela condição. É humilhante porque é constrangedor, né? Nesse sentido, né? Imagina a gente tá fazendo uma coisa. Eu lembrei muito do testemunho daquele irmão, rapaz, do missionário. Como aquilo falou ao meu coração. Rapaz, o missionário, assim, servo do Senhor, sabe? Que busca e tal, que quer fazer a obra de Deus. Então ele falou assim, irmão, eu tô pregando aqui, mas tem irmão aqui, tem ali. Eu vou para um lugar onde não tem irmão. Contratou o mateiro, que na região lá do norte de Acre, Roraima ali, né? Para já a Amazônia também, aquela região ali da floresta, contratou o mateiro, que é o cara que conhece o mato, ele conhece a mata, ele sabe sobreviver no mato. Contratou o mateiro e falou o seguinte, olha, eu quero ir para dentro, num lugar bem dentro, onde não tenha ninguém, para pregar o evangelho a um povo aí. Para falar do Senhor, do amor do Senhor, do que o Senhor fez pela gente. Sabe, ele foi com o mateiro, os dois, o mateiro falou, olha, eu conheço uma tribo aqui há 5 dias. 5 dias? 5 dias. Aí foram 2 dias andando. Isso era só. Foram 2 dias andando. No 2º dia ele achou estranho, porque toda vez ele desmontava a rede, que não dormia no chão, ele tranquilo deitava na rede. E o mateiro ficava a noite toda fazendo assim com a lanterna, né, com um foguinho. E ele no 2º dia, já não aguentando de curiosidade, perguntou ao mateiro. Falou, rapaz, a gente anda o dia todo, você não dorme de noite. O mateiro falou com ele, é que eu tenho muito medo de onça, né? Aí o irmão já falou assim, meu Deus, não tinha pensado nisso, já entrou uma onça na história. A coisa foi tomando outra proporção. Ele falou, vamos meter o pé para chegar logo nessa tribo. E eles andam mais 3 noites afinco e chegam na tribo. Quando eles chegam na tribo, a tribo estava já aquela agitação normal, né? Limpando, catando lenha e tudo. E o mateiro, obviamente, não é alguém assim que que faz a tradução simultânea, mas conhece aquele linguajar básico da região indígena para poder fazer uma comunicação. Então ele falou assim, vamos lá falar com ele, se ele pode ouvir a gente para falar um pouco de Jesus para ele.
Aí o mateiro foi lá e tal, falou com o cara, o índio do lado da tribo, o índio falou assim, Jesus, bom, você não gostaria de vir no nosso culto? Aí o missionário falou assim, culto? Pô, como assim culto? Eu tô andando há 5 dias para chegar aqui, como assim culto? Ele culto, a gente louva o Senhor aqui também, a gente adora Jesus aqui. Aí ele falou assim, mas como é que vocês conhecem Jesus? Tem um senhor lá que falou de Jesus pra gente. Né? Ele falou, pô, curioso, quero saber quem é esse pregador. Foi andando para a tribo logo para conhecer o pregador. Quando chegou lá na tribo, mostrou um senhor de idade, né? E ele perguntou assim, mas como é que o senhor está aqui? O que aconteceu? Aí ele falou assim, não, eu estava um dia ouvindo uma mensagem, assim, estava escrito que a gente tinha que ir por toda parte para falar do amor do Senhor. Né? Eu vi que o pessoal estava ali, eu vim andando com meus filhos, 11 filhos, até a tribo aqui, a gente está vivendo aqui, falando do Senhor e tudo, né? E agora o povo aqui serve o Senhor numa simplicidade, como aquilo não fosse peso nenhum. O cara foi ficando desse tamanho, porque achou que estava fazendo a obra de Deus. Esse missionário estava testemunhando. E o cara com 11 filhos, tranquilo, dentro da oca, louvando o Senhor, o pessoal catando para fazer o culto aquele dia. Então, assim, nessa situação, assim, uma hora Deus nos exalta, outra hora Deus nos humilha, às vezes através de circunstâncias como essa, né? Da gente achar assim, caramba, né? Tive um grande entendimento da palavra, alguma coisa assim. Aí chega a pessoa que nem sabe ler, Deus abre a visão e traz aquilo, você fala assim, meu Deus, é tudo de Deus mesmo. Independe de qualquer situação, né? Você vê que é do Senhor, né? Então, assim, acho que isso dá pra gente, de certa forma, uma segurança em Deus, né? Que se a gente passar, como o Paulo falou, da medida da nossa fé, o Senhor vai nos constranger, né? E se a gente também, né, tiver essa simplicidade, na verdade, aquele Senhor acabou, entre aspas, assim, o Senhor honrando ele, né, diante de um homem que era muito mais preparado, né, não era indouto, tinha todo um conhecimento, né, não só teológico, como tem uma experiência de vida, né, e aquele irmão que indouto, que mal não tinha nenhuma espécie de preparação, humanamente a gente falando, né, mas que estava ali naturalmente fazendo aquilo para o Senhor, né. Então ele diz, na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho espumante e misturado. Ele o derrama e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Né? Realmente assim, que o Senhor nos ajude nesse processo, assim, né, irmãos? Porque a coisa é muito simples, né? Mas no nosso dia a dia é muito confrontante, né? Assim, é simples no sentido da simplicidade, né? De que não existe nenhuma articulação, né? nenhuma maximização mental, humana, nada. É bem simples mesmo, né? Mas gera um confronto muito grande disso do cavar fundo, né? A gente abrir mão de algumas situações, assim. Às vezes não é nem abrir mão de uma coisa material, mas é abrir mão de uma forma de pensar a respeito de uma questão. Isso já custa, né? Eu olho para mim, às vezes, quando olho assim, aquilo custa, né? E realmente, assim, não vejo outro caminho desse trabalhar do Senhor a não ser aquela cruz que a gente deixou pra gente, né? Paulo falou assim, né? Se tem alguma coisa para me gloriarei na cruz de Cristo, né? Esse presente, né? Essa providência de Jesus, essa cruz que ele deixou pra gente, né? É realmente o que possibilita, como diz a carotada de hoje aí, né? Todos nós estarmos assim no sapatinho, no sentido de relação à nossa própria alma, né? Tomar a nossa cruz e seguir ele, né? Algum irmão gostaria de... Diariamente. Todo dia. Tem aquele dia que você acorda de um jeito e resolve deixar a lambeira da cama e sair da rua. É bom lembrar, assim, eu acho que a gente vê como o nosso ego é ruim baseado em experiências práticas, né? A gente vai e toma uma decisão, assim, sem a cruz, aí naquela hora é o
tal, né? Igual um caso que eu estava estudando lá hoje no trabalho. O cara achando que estava arrebentando tudo, só que ele estava sendo iludiado pelo ego dele, porque na verdade todas as decisões que ele tomou foram decisões erradas. E no fim, assim, o fim foi drástico, né? Só que, na verdade, os resultados aparentes que vinham levaram ele a confiar, ter uma autoconfiança grande, aí ele fez as tomadas de decisões dele em cima daquilo, né? Assim, como a gente vê. Aí o pessoal falou assim, porque o cara é o ego, né? Aí o pessoal mandou, né? Eu já estava ligado no estudo, né? Eu falei assim, mas olha só, todos nós estamos suscetíveis a isso. Qualquer um, o crente, o ímpio, qualquer um, a gente está assim... Às vezes um comentário que fazem com a gente infla a gente. Um comentário bobo. Você fez uma coisa sem a menor das intenções. E de repente alguém fala assim, caraca, que sacada, hein? Caramba, que visão. Caramba, qualquer coisa que manda. E a gente pode até tentar rejeitar aquilo na hora, mas às vezes aquilo entra naquele momento. Aí passa assim uns 10 minutos, a gente está distraído, né? Aí... Vem alguém que não estava dentro daquele contexto, não, rapaz, tu não está entendendo não, aqui é outro negócio, vai lá fazer outra coisa, que isso aqui tu não vai entender não. A nossa postura já mudou, né? Então, assim, são coisas muito imperceptíveis, muito pequenas no nosso dia a dia, que a gente realmente depende da graça de Deus, da disciplina, do amor do Senhor em realmente nos constranger, deixar a gente numa circunstância, às vezes, sem graça, no sentido de... lançar redes ao pé do outro, né? Não tem um provérbio que fala sobre isso? Eu conheço, é melhor você receber a advertência de uma pessoa amiga do que o elogio de uma pessoa falsa. Isso eu conheço, né? Fala também, eu já li sobre isso. E a falsidade é... Aquele Eclesiastes 7 que a gente pegou da outra vez que eu falei, que fala exatamente disso, né? Melhor ver a repreensão do sábio do que o riso do tolo. Não falava em elogio, falava do riso, né, do discurso. E ser corrigido, né? Quantas vezes a gente está aberto para realmente receber um confronto, né? Uma coisa é quando já aconteceu a situação, né? Como a gente está falando do ladrão que perdeu a arma e ali, você não devia ter assaltado. Não vou assaltar nunca mais. Então, daquela coisa, né? Mas... Sim, enquanto ele estava com a arma na mão, alguém falasse, cara, não faça isso, tal. Naquele momento ele... pegasse a arma, não tem muito errado. Aí eu acho que tem uma coisa preciosa, que é a questão que os testes de Deus só servem na nossa vida quando nós não sabemos que estamos sendo testados, né? Então, assim, normalmente, pelo menos assim na minha vida, qual grandes coisas assim que eu fiz de bobeira foi isso, porque às vezes você está num culto, aí lá está o mover de Deus, está o trabalhar de Deus, quem quer aqui se comprometer com Deus, né? De ser dirigente, de fazer isso, de fazer aquilo, eu vou ser dirigente ao Senhor, eu. Quem agora vai com o Senhor até o final, eu e tal, não sei o que, naquele momento, né, e que a gente sabe hoje, já com um pouquinho assim de caminhada, que aquilo ali não vale absolutamente nada para Deus, ele não está nem ouvindo aquilo, né, que os grandes testes são feitos no momento em que a gente não sabe que está sendo testado. É aquele dia que assim... A mulher perdeu o marido, a outra já foi embora, Noemi bate nas costas dela e fala assim, aí, pode ir que eu não tenho mais nada, meu ventre tá velho, não tenho como te dar filho, nossos maridos já morreram, entendeu? Eu vou voltar para minha terra, você é moabita, volta para o teu Deus te abençoe, você tá livre, eu tô te liberando. Você pode ir embora porque não tem. Irmãos, qual é a chance de uma moabita ir para Jerusalém e se casar com alguém? Nenhuma, a gente sabe. Tava na lei que constava para não casar com as mulheres estranhas. Viúva, que chance ela tinha de ter um casamento? Nenhum, Que interesse ela tinha de Noemi dar alguma coisa para ela? Nada, era pobre, tinha ficado 10 anos fora. Voltou, nem terra tinha. Qual era a melhor chance lógica de vida para aquela mulher? Voltar para Moab. Tipo assim, naquele dia, numa conversa imperceptível, onde ela não sabia que estava sendo testada. Aí ela dá aquela famosa declaração, né? Não me inste a te deixares, pois onde você for, irei eu. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Assim, naquele dia você vê que Deus assina e fala assim, não, isso aí eu vou botar de bisavó de Davi, já vou botar na linhagem, já vai ficar com o nome escrito lá para ser conhecido em Israel, né? Porque ela fez uma coisa leve, sem nenhum esforço,
não esperou absolutamente nada em troca. Não tinha nada ali, tipo assim, não, estou ofertando uma coisa para o Senhor, né? Dando alguma coisa para Deus, algum galardão, né? Tipo assim, era realmente só por apego, porque o coração dela se apegou, né? Então, assim, esses testes, assim, que são aqueles que no nosso dia a dia tem muita validade, né? Aquelas pessoas, às vezes, que a gente não precisaria ajudar, ou sei lá, ou que um modo de falar, um jeito, um tempo que se dá, né? Às vezes a gente quer ter tempo com comunhão com o irmão que a gente julga aos nossos olhos importantes, né? Não, vou ter comunhão aqui com o irmão que eu vou receber alguma coisa do Senhor aqui, alguma coisa do Senhor vai trazer pra gente. O que é uma verdade, né? Tudo bem, mas a gente está falando dessa outra questão, mas aí para uma questão, não, irmão, não dá não que eu estou muito apressado. Se fosse outra, eu parava, entendeu? Mas como meu irmão que é um pouquinho mais problemático, eu não vou parar, irmão, falar tudo de novo, tal, não sei o que, eu vou meter o pé, né? E às vezes é nessa pequena questão, né, que residem pequenos testes, né?